Bom, boa noite. Estamos aqui hoje com o Dr. Franklin, que é um médico que é especialista em saúde mental. Depois ele vai falar um pouquinho para vocês mais sobre as especialidades dele, a experiência dele, mas que também atua diretamente no cuidado aos pacientes de home care. Hoje ele tem também se doado para essa área da assistência. Então, tem experiência no cuidado com esses pacientes, na atenção a esses pacientes. E a gente vai estar falando aqui com o Dr. Franklin justamente sobre as especificidades desse tipo de paciente, o paciente que está em internação domiciliar, e as principais dúvidas do cuidador e da família quando recebe essa notícia, né, essa informação de que o seu familiar ele vai para casa e geralmente essa é a maior expectativa, né, da família quando tem um paciente de longa internação, é receber realmente essa notícia de que ele vai para casa, só que na verdade a gente quer que ele vá para casa bem. E muitas vezes esse paciente, ele ainda vai necessitando de cuidados para casa, né, e até cuidados muitas vezes é, assim, que exige, né, um 100% de dedicação dessa família, 100% de dedicação do cuidador. Então, eu sei que existem muitas dúvidas a respeito, que assombram, né, a família quando logo recebe essa notícia, e a gente está aqui hoje à noite para tentar sanar a maior parte dessas dúvidas e deixar aqui algumas orientações, né, a respeito do cuidado a esses pacientes. Então, vou pedir para o Dr. Frank se apresentar, falar um pouquinho dele, da formação dele e um pouco sobre a sua experiência no home care. Boa noite, Dr. Frank. Boa noite, Ellen. Boa noite para quem nos ouve e nos assiste. Bom dia, boa tarde. Eu não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo. Sou Frank, médico, sou graduado no Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos. Nossa graduação remonta de 2015. No decorrer da nossa formação para cá, nós já atuamos em a maioria do tempo no ambiente de urgência e emergência, ambiente de estratégia de saúde da família. Nós também já participando de uma forma bem intensa e longa cuidados do paciente de unidade de terapia intensiva, onde a gente já trabalhou na UTI do Hospital de Emergências, na UTI do Hospital Estadual de Santana, na UTI do Covid, na UTI também do Hospital da Unimed, né? Que era o Hospital Fama de Macapá, que hoje é o Hospital Marco Zero, né? A gente hoje em dia ainda presta serviço na Sala Vermelha Adulto do Hospital de Santana, e a gente, com o passar do tempo, a gente enveredou um pouco pela psiquiatria, onde a gente fez uma pós-graduação pelo Sembrap, em psiquiatria, em 2020, e de lá para cá a gente tem dividido o tempo entre os pacientes críticos, né, os pacientes de unidade de terapia intensiva das salas vermelhas, e os pacientes que requerem uma atenção especial quanto aos transtornos mentais. A ideia é, ano que vem, com a graça de Deus, a gente já está fazendo a prova de título para estar tirando registro de qualificação da especialidade em psiquiatria. Mas a gente tem um sonho também de estar tirando esse registro de qualificação da especialidade de unidade de terapia intensiva, que eu tenho esse flerte com paciente grave também. São coisas que acabam se complementando, né? Eu acho muito legal isso, porque ah, no ambiente de UTI, o cuidado com pacientes críticos, você precisa ter o conhecimento também a respeito, né, dessa questão mais psicológica, psiquiátrica, a questão dos transtornos mentais, sejam eles transitórios, né, ou permanentes. Eu acho muito legal isso, acho que são áreas que se complementam. Complementam, sim. E nos ajudou, inclusive, a passar pelo período da pandemia. Então, a gente trabalhou de uma forma bem ativa, bem intensa, e ajudou muito. O conhecimento da psiquiatria ajudou muito para lidar com
vários intempéries que a gente teve, que foi um momento muito atípico da humanidade, venhamos e convenhamos, Uhum. né? Te Isso. agradeço pelo convite, Ellen. Espero que a gente possa somar e conversar sobre o assunto e tirar as dúvidas aí da população em geral acerca dos pacientes que precisam desse cuidado em casa também, né? Uhum. Que é também uma outra área onde o senhor tem atuado, o home care, E né? com o passar do tempo a gente abriu nós abrimos nosso empreendimento na Clínica Hope, a qual a gente faz o atendimento em saúde mental, como fazer a psiquiatria, a gente faz aqui um atendimento como clínico geral também. A gente tem um corpo clínico de colegas médicos que trabalham aqui, o pessoal, os psicoterapeutas, e também, mas a ideia original da Clínica Hope, que é a esperança, a ideia original foi para cuidados home care. Com o passar do tempo, por que não agregar o cuidado do paciente em casa com o paciente que precisa ir para ser atendido, para fazer um atendimento eletivo, algo do tipo. Mas a ideia original era para cuidar exclusivamente de pacientes em regime home care. Aí depois a gente expandiu um pouquinho, né? Eu acredito que empreendedorismo ele salva o país. É E verdade. além de ser desafiador, é extremamente gratificante e sedutor também. E Muito. a gente tem embarcado nisso e a gente tem apostado cada vez mais no sentido de estar melhorando os processos e para tentar entregar para as pessoas que nos procuram e precisam, obviamente, o melhor. Então, a Clínica Hope, ela atende as especialidades presencialmente, mas também Sim, atende pacientes em home care. Seria sim. isso? Isso, Uhum. nós temos pacientes que nós cuidamos, pacientes que estão em regime de home care, que nós disponibilizamos toda uma equipe, né? E toda uma infraestrutura para que esse paciente seja cuidado. Porque o paciente em casa, o paciente em cuidados de home care, ele é um paciente que, além da equipe multidisciplinar, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, esse paciente também precisa de uma estrutura física para conforto, para que o trabalho dessa equipe possa ser desempenhado na casa do paciente. Sim, sim, verdade. E aí, entrando nessa seara do paciente de internação domiciliar, paciente de home care, eu acho que quando a família ela recebe, doutor, essa notícia, né, essa informação, às vezes o paciente ele já passou por um período longo de internação hospitalar, precisa deshospitalizar esse paciente, até pelos riscos, né, presentes ali, inerentes do ambiente hospitalar. Quando que se chega, em que momento se chega a os médicos chegam nesse consenso, a equipe, né? Olha, agora já foi feito tudo o que poderia ser feito no ambiente hospitalar, o paciente, ele tem indicação, quais são esses critérios, né, para definir e decidir que o paciente ele vai, então, para casa para um cuidado de internação domiciliar. Primeiramente, é importante a gente dizer que o paciente que precisa do home care, o home care ele é indicado para paciente que precisa de cuidado em casa, mas que estão clinicamente estáveis. O que é isso? Vou dar um exemplo prático. Imagina que eu tenho um familiar, ou alguém tem um familiar que teve um derrame, um AVC. Foi em estado grave para o hospital, independente de ter sido naquele hospital internado em ambiente de UTI ou não. Esse paciente ele sai daquele momento e geralmente quando a pessoa tem um AVC, a gente espera, a gente observa que o paciente ele fica com sequelas. Sequelas essas não apenas motoras, a gente sempre espera que fica com algum lado do corpo paralisado, com diminuição de força, mas também esse paciente adquire dificuldades de engolir. Esse Uhum. paciente adquire dificuldade de controle do xixi, controle da evacuação. E o cuidado do paciente home care, ele vai desde estar ajudando o paciente
a gente está falando de um paciente que está sequelado, não está mexendo no lado do corpo, não consegue engolir direito, não consegue controlar os seus esfínteres para o xixi, para a evacuação, e a gente precisa estar cuidando para que isso aconteça de uma forma confortável para esse paciente, né? Porque esse paciente, na grande maioria das vezes, sai de lá acamado. Então, existe uma necessidade de todo um cuidado para que a gente, de certa forma, diminua. A gente não consegue parar determinada sequela, do que eu estou falando. O paciente ele está com o braço paralisado, ele tem uma propensão à atrofia muscular e encurtamento dos membros, né? A gente chama isso de decorticação. Então, a gente faz de tudo para que esse paciente não fique dessa forma, com fisioterapia. O paciente não consegue deglutir ou consegue parcialmente. Quando a pessoa não consegue engolir, isso é perigoso. A gente acha tão simples a gente que consegue, mas o simples fato da gente não estar conseguindo engolir direito pode levar a gente a uma complicação que pode levar até a morte. A gente chama de pneumonia por broncoaspiração. A maioria dos pacientes que são acamados, que não são adequadamente acompanhados por profissionais habilitados, fonoaudiólogos, principalmente nessa parte, eles podem, a comida, ela pode ir um pouquinho para o pulmão, e com isso o paciente pegar uma pneumonia, e esses são uma das principais causas de mortalidade desse paciente acamado, inclusive, né? A gente vai falar mais para frente um pouquinho do assunto que a nossa amiga enfermeira Evelyn gosta. Esse paciente, por estar acamado, precisa de fisioterapia motora, de mobilidade, porque ele pode desenvolver escaras, lesões. O paciente fica muito tempo deitado e aquela pressão que é exercida no glúteo, que é na região de bumbum, na região de coxa, na região Uhum. dos cotovelos, na região de costa, na região do calcanhar, pode gerar nesse paciente feridas, caso ele não seja bem cuidado. E quando nós pegamos alguns pacientes que já estão com feridas, precisa de todo um cuidado para que essas feridas não avancem e não infeccionem, para que o paciente não volte para o hospital. Porque a ideia de tirar o paciente do hospital é para diminuir a mortalidade desse paciente. Porque o paciente que está internado, ele está sujeito à infecção hospitalar. Então, a Uhum. gente tira esse paciente do hospital, a gente deshospitaliza esse paciente para impedir que ele pegue uma infecção no hospital, Uhum. né? Pacientes que precisam de curativos complexos, pacientes que têm doenças crônicas, que tiveram AVC, que ficaram com limitação de movimento, idosos que não necessariamente tiveram derrame. Um idoso que está com limitação de movimento, mas ele é cardiopata, ele tem problema no coração, ele tem pressão alta, diabetes, né? Ele tem uma doença neurodegenerativa, né? Quer seja um Alzheimer, quer seja um Parkinson, né? Então, todos esses pacientes, eles têm o direito e, a depender da avaliação do médico que cuida dele, da equipe dentro do hospital, o Uhum. médico fala, ele está curado dessa determinada enfermidade, dessa infecção, ele melhorou em relação a vários parâmetros, porém ele tem certas limitações. Essas limitações, essas limitações vão dizer para a gente o quê? Que ele nunca mais vai ser a mesma pessoa e precisa ser cuidado. Mas se ele for Uhum. cuidado no hospital, os riscos dele pegar uma infecção e uma eventual complicação para voltar a ser um paciente grave, é elevado o risco. Então é melhor tirar esse paciente de casa já do hospital e levá-lo para casa, para que em casa ele seja cuidado por uma equipe para melhorar a morbimortalidade desse paciente, né? Para a gente prolongar, no caso, a vida dele, né? E dar conforto também, né? Uhum. Com É certeza. uma, é uma abordagem que ela é oportuna, né? Para tratamento, né, de determinadas condições, paliação. O que é paliação? Pessoas que estão num estágio de uma doença avançada,
e pessoas que não têm mais o que se fazer, pessoas que têm um câncer avançado, terminal, e que as pessoas estão lúcidas e conversam entre seus familiares, os seus pares, e optam por e falecer em casa. Então, nós disponibilizamos uma equipe e uma estrutura a fim de que aquela pessoa, a gente minimize as complicações e os efeitos dos sintomas que fazem com que aquela pessoa sofra naquele momento de morte. Aí essa pessoa vai ser cuidada até o último momento, com toda uma estrutura, a fim de minimizar, a fim de diminuir o sofrimento, né? Mas É, cada modalidade de internação domiciliar tem seus critérios. Depende do paciente, depende se é paciente particular, paciente do SUS, paciente de planos de saúde, porque planos de saúde e SUS, cada um tem as suas diretrizes e cada um disponibiliza, de acordo com seus regimentos, com seus estatutos, as equipes e as estruturas para que essas pessoas sejam cuidadas, né? Mas aqui na Clínica RUP a gente pode estar fazendo essa avaliação e te ajudando para procurar e para sanar todas essas respostas. ótimo. Eu trabalhei durante alguns anos na assistência hospitalar, tanto na assistência em clínica médica, quanto em UTI, e acompanhei alguns casos de pacientes que ficaram bastante tempo internados. Em um determinado momento, quando assim, eles já estavam estáveis, né? é, a sua condição, né, de saúde estável, não deixaram de ter a doença, não deixaram de ter as complicações, mas estavam estáveis. Então, em algum momento, a equipe médica é, indicou, né, ou decidiu pela internação domiciliar para esses pacientes. E eu me recordo que, assim, algumas famílias, a maior parte, né, quando recebia essa notícia, ficava assim, assustada, impactada com isso, principalmente pacientes acamados, pacientes que precisavam, que eram traqueostomizados, pacientes com uso de dispositivo para alimentação, com uso de sonda para alimentação, paciente com uso de sonda para eliminação urinária, né, a sonda vesical para eliminar o xixi. E os Colostomia. familiares também, familiares ficavam assim bem assustados e resistentes até no primeiro momento com essa informação, de não querer mesmo, né? Com medo, temerosos de como que iam cuidar desse paciente com tantos dispositivos, né? Com tantos equipamentos, muitas vezes, em casa. Ah, o que o senhor diz para esses familiares? O senhor diria para esse familiar que está passando por isso nesse momento, que está com essa insegurança, que está com esse temor, é, como que ele deve se preparar, né, para receber esse familiar em casa? Toda informação que é repassada pela gente, nesse pouco tempo que a gente tem de graduação, eu considero 10 anos ainda muito pouco, eu acredito que a gente tem que individualizar e a gente tem que muito ser movido pela circunstância a qual aquele paciente está inserido, né? Eu acredito, Edri, que falando de circunstância, o contexto social ele é muito importante. Ele é muito importante. É o paciente que nós estamos falando de vários pacientes, mas vamos falar sobre dois extremos opostos, né? Vamos falar primeiramente do paciente que tem um nível social e cultural baixo, um Uhum. paciente que não conhece os seus direitos, um paciente que não sabe como funciona o SUS, apesar do SUS disponibilizar um determinado cuidado. Então, assim, nesse paciente é necessário, sim, e nós temos profissionais maravilhosos trabalhando no SUS, eu trabalho no Hospital de Santana hoje ainda, eu ajudo em alguns setores, eu observo que tem muita gente com muita boa vontade, que quer fazer acontecer, que cuida bem das pessoas. Assim como eu trabalhei em vários hospitais, e observo que tem do SUS pessoas maravilhosas, que são empenhadas, que cuidam das pessoas, que tratam como se fosse, sempre falo assim, cuide como se fosse seu parente, trate com amor, porque, poxa, aquela pessoa é o amor da vida de alguém, né? Então a gente tem que tratar com amor.
Esse paciente do SUS, esse paciente do nível social baixo e cultural baixo, é importante o comprometimento da equipe multidisciplinar da assistência social, o comprometimento da assistência social no que tange a quê? A procurar os dispositivos do SUS e legais para que a gente consiga fazer a deshospitalização desse paciente, tirar esse paciente do hospital. De que maneira a gente consegue adaptar aquele ambiente residencial desse paciente, que tem uma condição social desfavorecida, para estar recebendo esse paciente em casa. De que maneira a gente vai conseguir isso? Então, assim, eu observo que quando a gente tem, sim, claro, uma boa vontade da equipe do SUS para ajudar essas pessoas, a gente consegue fazer muita coisa assim pelo paciente que precisa desse cuidado, né? Até porque nós temos no Ministério da Saúde o programa Melhor em Casa, que é um serviço do Ministério da Saúde que oferece cuidados domiciliares a pacientes que precisam de atenção contínua, com visitas médicas, visita de enfermeiro, cuidado com o técnico de enfermagem para troca de curativo, visita de fonoaudiólogo, visita de fisioterapeuta, semelhante ao que acontece com o pessoal que é particular e com o pessoal que é de plano de saúde. Só que a maioria das pessoas não conhece. Entende? Então, por isso que eu te falo que o paciente desse grupo, que tem um nível sociocultural, social e cultural menor do que o paciente que tem um plano de saúde, o paciente que tem condições de arcar de uma forma particular, esse paciente precisa, sim, do comprometimento da equipe, de alguém ali, de um anjinho, para estar direcionando o familiar que está aflito. Mas em ambos os casos, eu diria para esse familiar, para esse filho, para essa filha, para essa esposa, para esse marido, para esse familiar que está ali daquele paciente, que levasse muito em consideração que a grande maioria das indicações de cuidados de paciente home care são pacientes que chegaram em determinado momento, têm severas limitações e que aquelas limitações são de forma total, na grande maioria das vezes, e permanente. Mas que tais limitações não necessariamente obrigam aquela pessoa a ficar no ambiente hospitalar para o resto da vida. Uhum. E eu sempre pergunto para alguns pacientes, quando eu estou tirando do hospital e levando para o home care, eu faço uma pergunta para os familiares. Você acha que ele gostaria de ficar para sempre aqui nesse hospital ou ele gostaria de ficar em casa? Uhum. Aí sempre tem aquele silêncio, né? Eu gostaria de ficar em casa. Claro, claro que gostaria de ficar em casa. Quem não gostaria? E a partir daquele momento eu tento sensibilizar nesse sentido. Vamos tentar fazer a vontade da pessoa que está ali. Porque, exceto a pessoa que sofreu um dano neurológico grave, por um derrame grave, algo nesse sentido, que perde, de certa forma, a consciência, fica em coma vigil, né? Muitas indicações de internação domiciliar, de home care, o paciente está consciente, Sim. o paciente está consciente. E será que ele gostaria de ficar no hospital? Então, a gente consegue sim, e tudo eu acredito, Eden, que essa relação médico-paciente, enfermeiro-paciente, a relação da equipe com aquela família, faz com que a família sinta segurança de estar dando esse passo para estar cuidando da pessoa em casa. Entende? E com certeza, esse paciente ele não vai sair do hospital assim de imediato, né? Há todo um processo que vai ser respeitado, de capacitação, né, do cuidador, dos familiares, aí, ainda ali no ambiente intra-hospitalar. Então, essa família ela vai ser preparada, com certeza. E eu tenho certeza que esse paciente só sairá do hospital para o ambiente de casa quando realmente tudo já estiver bem, né, Desenhado e alinhado. montado. Sim, perfeitamente. Esse paciente não vai sair de qualquer forma. A gente observa que tem toda uma preparação para que seja feito tudo para que quando ele chega em casa só continue o cuidado que estava no hospital em Sim, casa. Já vai chegar com data prevista para a visita do médico, com data prevista para a visita do enfermeiro, com data prevista para a visita do fisioterapeuta, né? sim. Com suporte ali, né, da oxigenoterapia se necessário, com suporte Uhum, ali do, nem que seja de uma cama hospitalar, do ambiente onde ele possa ficar deitado para a gente minimizar o risco de lesões, etc. uhum.
Então, tem toda uma equipe por trás, tanto intra-hospitalar quanto com as empresas que prestam esse cuidado para estar cuidando dessa pessoa, para estar cuidando disso, para quando esse paciente chegar em casa, esse paciente só vai continuar o que estava sendo feito no hospital. Agora, com um risco muito mais reduzido de ter uma infecção oportunista e ter que hospitalizar novamente. Com certeza. Inclusive, tem casos que a gente consegue até tratar essas infecções em casa também, né? E olha, eu posso falar assim, como enfermeira, que às vezes a gente, como é que eu posso dizer? Não, às vezes a gente pode até não acreditar que o familiar e o cuidador tem capacidade de aprender a desenvolver esses cuidados. Ou às vezes o próprio cuidador acha que ele não tem capacidade, mas como enfermeira e que atende, inclusive, pacientes acamados no domicílio, eu vou até confessar algo aqui. Pode falar. Conte-nos. Vou confessar, eu peço desculpa até aos meus colegas da enfermagem, meus colegas de trabalho, meus colegas de profissão, que eu prefiro muitas vezes, doutor, pegar um familiar, um cuidador leigo, cru, do zero, e ensinar ele como é que faz. Porque se ele tiver boa vontade, nossa, ele vai fazer. Porque assim, é o amor da vida dele que está ali, entendeu? É o pai, é a mãe, é o filho, é o irmão, né? Olha, eu tenho um Então, ele vai exemplo. dar o melhor dele, ele vai cuidar, porque além do cuidado, tem o amor envolvido. E Nossa, aí, nossa, dá super certo. E como eles aprendem, e como eles fazem com perfeição. Então, às vezes, o profissional, o colega, eu falo assim, né? Quando eu não gosto de atender paciente, eu atendo pacientes com feridas, né, complexas, tudo. E um dos atendimentos que eu não gosto de fazer é quando o paciente está hospitalizado, de eu ir no hospital fazer esse atendimento, porque dificilmente, e aí me desculpem novamente, meus colegas, a equipe ela segue à risca a prescrição e a orientação que eu deixo, sabe, sobre o cuidado e o manejo da ferida. Não sei por quê, mas dificilmente segue. Mas quando eu deixo essa orientação e eu deixo todo um protocolo, né, para o cuidador em casa, e quando é paciente acamado, então eu não me preocupo nem só com a ferida, eu me preocupo com o todo, né? Eu deixo aquela orientação de cuidado, nossa, como eles seguem direitinho. Então, assim, realmente, o familiar ele tem esse medo no primeiro momento, ele recebe essa notícia com preocupação, né, com ansiedade, mas depois eles conseguem, sim, desenvolver e desenvolvem muito bem esse cuidado em casa. sim. Eu tenho exemplos de uma determinada empresa que eu presto serviço de home care, uma empresa particular aqui na cidade, né, um plano de saúde, onde eu tenho uma mãe de um rapazinho, né, que ele é um neuropata, ele tem uma síndrome rara, ele tem traqueostomia. Para quem não sabe, traqueostomia é quando a pessoa não consegue mais respirar pelo nariz ou pela boca. Aí o médico, o cirurgião torácico, o cirurgião geral, faz uma incisão, abre aqui a traqueia e coloca um tubo que já vai ficar lá pertinho aqui do pulmão. Então ele respira por aquele tubo, entende? Então ele tem traqueostomia, ele tem a gastrostomia, que é um tubinho, como ele não consegue engolir, então ele tem um tubinho que vai, o alimento vai direto no estômago dele, né? A mãe ela é tão bem treinada, que é assim, os sinais de alarme, os sinais de alerta que a gente vai conversar sobre, ela detecta antes das técnicas que estão de plantão. Ela tem técnico de plantão 24 horas, ela tem cuidador, só que ela é sempre a primeira a ver situações que vão complicar e ela já leva ele, e ela sempre está certa. A troca dos dispositivos, que é algo que a gente recomenda para ser feito pelo colega que é especializado, pelo colega profissional da área da saúde, ela troca todos os dispositivos quando acontece alguma coisa, acontece alguma intercorrência, ele não para, ele é inquieto, ela troca. O amor que ela tem por aquele rapazinho, o cuidado que ela dispõe para ele,
Eu falo para ela que ela é multiuso, porque ela é fisioterapeuta, ela é enfermeira, ela é médica. Ela cuida tão bem daquele rapazinho que chega a constranger. O outro Pois, exemplo é de uma esposa de um rapaz, eu chamo de rapaz porque ele parece um rapazão dos 55, 60, que ele teve um acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico, ele teve o tal do derrame, e ele é acamado, né? Ele está em coma vigil, mas ele compactua às vezes. O cuidado que aquela mulher tem nele, Evelyn, ele já está mais ou menos uns 5 anos acamado, e que, inclusive eu cuido dele junto com o doutor Rafael Coutinho, o nome do Rafael eu posso falar. E ele não tem uma escara em nenhuma parte do corpo, a pele dele é sedosa, limpinha, ele não é demasiado, nunca hidratada. eu vi esse paciente com nenhum edema, nada, nada. De tão bem cuidado que esse rapaz é. Obviamente que ela é uma leoa por ele. Chama de Uhum. bebê, de meu anjo. Eu acho que esse cuidado, esse carinho, obviamente, eu concordo com você. Eles sempre serão melhores por conta do amor. O amor nos move, não é Sim, verdade? com certeza, com certeza. E o ser humano, ele é extremamente adaptável, né? Então, Sim, às vezes a gente sim. acha que não consegue algo, mas a gente consegue, né? Se a E gente, às se vezes existe uma motivação, né? ele tem uma bolsa de colostomia, esse senhor, e ela faz a troca. Fantástico o curativo dela. Eu tô vendo a enfermeira Eden arrumar ali o negócio. É padrão, padrão. Olha, ela tá de parabéns, viu? E ela Ó, aprendeu, obviamente, com o tempo, e eu tenho certeza que ela faz com muito amor, né? Então, pegando o gancho dessa nossa conversa, falando sobre isso, é interessante a gente tirar, assim, para as pessoas, assim, qual que é a atribuição do cuidador? Qual que é a atribuição? uhum. Se a pessoa que está assistindo esse vídeo der um Google lá, qual a atribuição do cuidador de nome que é? Cuidador, porque tem um cuidador e tem um técnico de enfermagem. Sim, O uhum. cuidador vai cuidar da higiene da pessoa, vai cuidar Uhum. da alimentação. Esse Uhum. treinamento que a enfermeira falou, para ensinar a pessoa, às vezes, a alimentar nesse tubinho que vai direto no estômago, Sim, ou alimentar, se a pessoa ainda consegue engolir, alimentar de uma forma que o paciente não venha engasgar e, com isso, ter uma uhum. pneumonia por aspiração. Vai Administração reposicionar, né? Mudar ele de posição, de hora em hora. os medicamentos de uso controlado, tipo, de uso contínuo, né, para dar certinho, movimentar, como a Evelyn falou, atividade do dia, né? Tem muito paciente que é acamado, mas gosta de sair para pegar um sol. Sim. Colocar essa pessoa numa cadeira, levar para fora de casa, pegar um solzinho, né? Fazer as massagens, né? Uhum. O banho é um assunto delicado, né? E Por aí, quê? Edson, o banho é função do técnico ou é função do cuidador? Ou é do enfermeiro? Ou é do enfermeiro? Ou é do fisioterapeuta? Ou é do fisioterapeuta? É um assunto delicado, é um assunto Delicado. delicado. Quando a gente tem os colegas fisioterapeutas que são homens, né, geralmente, na hora do banho, ali, na hora da visita, eles auxiliam, né? Mas é interessante a gente explicar para as pessoas que é função do cuidador, sim, é função Uhum. da família, Sim, sim, está fazendo a higiene daquela pessoa. É algo sim. íntimo, é algo. Se você tivesse acamado, é interessante a gente fazer essa pergunta para quem está ouvindo. Se você tivesse acamado e você precisasse ser higienizado na sua região íntima, você gostaria de uma pessoa desconhecida tocando você? É Uhum. interessante a gente perguntar isso, Sim, né? Então é por isso que fica para a família isso, não fica sim. para o técnico que é disponibilizado pelo SUS, quando é Uhum. SUS, ou pela empresa, quando é particular no Uhum. convênio. É interessante a gente falar sobre isso, né? Sim, verdade. E o melhor cuidador é aquele, como a Edwin falou, é aquele que é cru mesmo, aquele que É, aprende, tem amor e faz certinho conforme a orientação do sim, enfermeiro que é responsável, obviamente, né? verdade. E doutor, quando esse paciente, para ele sair do hospital, a gente falou, né, que é todo um preparo, um processo, minimamente, assim, o que que a família precisa arrumar, né, naquele quarto, naquele ambiente domiciliar para receber esse paciente? O paciente vai precisar de uma cama. Essa cama ela tem que ter mobilidade. Eu tenho que encontrar meios. Se eu não conseguir ter uma cama de uso hospitalar, a gente encontra nas empresas
camas até com preço acessível aqui. Em Macapá, inclusive, se tu der um Google aí, em Macapá tu encontra até às vezes com preço melhor do que fora daqui. Os Uhum, lugares que vendem bem em conta. Preciso de uma cama que eu consiga levantar essa cabeceira desse paciente na hora da alimentação, uhum. né? Sim, Eu preciso que o quarto tenha espaço para que esse cuidador e esses profissionais que vão visitar esse paciente tenham espaço para transitar ali naquele ambiente, uhum, né? Imagina, eu estou com um cuidador, olha só, o cuidador está lá dentro do quarto, aí o técnico está de plantão cuidando do paciente, aí chega o médico para fazer a visita junto com a enfermeira, uhum. num ambiente de 2 por 2, com um guarda-roupa, uma cama, uma cômoda, uma TV, uma rede. Não, então não vai ter condição. Não vai ter condição, não Então é é verdade? bom que não tenha muitos móveis, né? Muitos objetos, né? Sim, sim. Né? Uma mesa para que o cuidador e o outro profissional que vai visitar o paciente para poder relatar, escrever, né? Isso pertence, de preferência, a questão da rouparia do paciente. Seria interessante ficar num outro cômodo. Uhum, Quanto menos objetos, quanto menos móveis, menos mofo, uhum. menos propensão para infecção Menos respiratória. poeira, menos Menos poeira também. poeira, menos sujeira e é melhor para o paciente que a probabilidade de infecção pulmonar por fungo ou qualquer coisa que seja é menor. Então a gente está ali para dar conforto e para fazer de tudo que nada de ruim aconteça. Pode Uhum, acontecer? Pode, e sempre acontece. Mas a equipe se dispõe a fazer o máximo possível para diminuir o máximo possível qualquer que seja a uhum. intercorrência desse paciente, obviamente, né? E O assim, ambiente né? tem que estar Dependendo do limpo. paciente, pode concluir, doutor. Desculpa te interromper. A Uhum, limpeza do ambiente, isso é uhum. importante, isso é polêmico. A limpeza do ambiente, ela fica a cargo da família e do cuidador, não é do profissional que está lá prestando cuidado para aquele Sim, paciente. sim, Obviamente que tem profissionais solícitos que se dispõem a estar ajudando, mas aquele ambiente tem que estar limpo e é responsabilidade da da família. família. Eu Uhum, não diria nem do cuidador, uhum. entendeu? A não ser que Sim, seja um acerto da família com o cuidador. Você vai cuidar dele, vai manter o ambiente dele limpo. Família e cuidador estão uhum. acertando isso, mas o ambiente tem que estar limpo. Ponto. Sim, sim, com certeza. É, o senhor já até adiantou, já se adiantou e falou sobre as atribuições desse cuidador, né, um pouquinho, mas se tiver algo mais a falar, Algo mais sobre as é atribuições do importante cuidador? realmente deixar claro, né, que existe o cuidador, existe a figura do cuidador que às vezes é contratado pela família, mas às vezes é um familiar que exerce essa função de cuidador. E existe a Sim. função do técnico, do enfermeiro, né, e da equipe em si. A função do assim, se eu já falei sobre as funções do cuidador, sobre a questão da higiene, da alimentação, das Uhum. medicações. A gente falou sobre a atividade do dia a dia, mobilidade, massagem. Eu acho que é muito interessante também, Agli, não sei se a gente vai falar isso mais para frente, da gente orientar esse cuidador, que é a pessoa que está em contato direto com o paciente o tempo inteiro, sobre alguns sinais para ele ficar de orelha em pé que podem Importante. predizer gravidade. Não Sim, sei com se a gente vai certeza. conversar sobre isso. A gente vai conversar sobre isso, Sim, né? sim, sim, sim. Tem mais para frente um pouquinho. Tá. Esse cuida é interessante. Eu sempre acho que se esse cuidador for muito bem orientado a mudar de posição o paciente a cada 3 horas, a cada 2 horas, enfim, para estar fazendo a massagem, movimento é vida. Movimento Uhum. é vida. Sim, Quanto mais essa pessoa for movimentada, estimulada, mais tempo ela vai ficar viva. Ponto. Né? verdade. Acho que é só E, isso, né? assim, a gente falou já sobre o cuidador. Queria que o senhor falasse agora um pouquinho sobre a equipe. Quem são esses profissionais porque, pelo que eu entendi, o cuidador, ele não compõe a equipe, né, Não. multiprofissional do Home Care. Ou é alguém da família, ou é alguém que a família contrata, certo? E que tem uma função específica, que o senhor já disse qual é.
E quem são esses profissionais que compõem a equipe do home care? O cuidador, eu sempre chamo ele de o elo entre a equipe e a família. Uhum. A função dele é uma das mais importantes no cuidado, se não for a mais importante. O cuidador bem treinado salva vidas. Mas o cuidador ele não faz o serviço do técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem ele é um profissional que ele é responsável pela administração das medicações do paciente quando esse paciente faz medicação endovenosa, ele é responsável pela administração das medicações desse paciente quando ele faz por via de gastrostomia, a manipulação dessa gastrostomia, de preferência, é bom ser feita pelo profissional técnico de enfermagem. Esse profissional técnico de enfermagem bem treinado pelo enfermeiro, é preferível que ele exerça a questão da atribuição sobre os curativos das feridas complexas, né? Esse técnico de enfermagem, ele faz aferição de sinais vitais, né? Aferição de sinais vitais onde? Essas aferições de sinais vitais servem para a gente para predizer, para nos dizer o estado hemodinâmico do paciente. Lembra que a gente falou que o paciente ele saiu de lá porque ele está clinicamente estável? Se esse paciente começa a ter picos pressóricos, se esse paciente começa a ter picos glicêmicos ou a glicemia começa a baixar demais, esse técnico de enfermagem, através do aparato que ele tem de oxímetro, de glicosímetro, de aparelho de pressão, esse técnico de enfermagem consegue ver um sinal de alerta ali que pode estar dizendo que aquele paciente não está mais estável. Por que que ele não está estável? Aí ele vai acionar o enfermeiro, aí ele vai acionar o médico, para que em conjunto eles possam estar definindo essa instabilidade agora necessariamente é indicativo de voltar para o hospital ou a gente investiga para ver o que está acontecendo. Uhum. Aí, em conjunto, a equipe toma essa decisão, né? Geralmente, a gente observa que é assim, o técnico de enfermagem ali no cuidado observa essas alterações, né? Faz os relatos, ele é a pessoa que fica em contato direto com o cuidador, e esse técnico de enfermagem passa essas informações para o enfermeiro e para o médico a fim de que eles tomem as decisões clínicas sobre o paciente, né? Sempre lembrando que o cuidado do home care a gente sempre tenta, como se fosse um tabuleiro de xadrez, a gente sempre tenta se adiantar, evitando uma eventual complicação maior. Então, o Uhum. técnico de enfermagem, eu chamo ele de um monitor multiparâmetro humano, que fica lá de Uhum. olho no paciente, a fim de que ele olhe ali eventual mudança em qualquer que seja o sinal vital ou sintomas físicos, né? Sinais clínicos, sintoma não, sinais. Né? Esse paciente está com o abdômen muito distendido, esse paciente teve uma crise convulsiva, esse paciente está dormindo demais e não acordou mais, esse paciente Uhum. vomitou, eu acho que esse paciente agora, depois que vomitou, caiu a saturação. Olha só, o tanto de coisa que Uhum. pode acontecer, que esse técnico pode estar intervindo, vendo, relatando e comunicando para a gente. E como é que funciona isso, doutor? Ele fica, a equipe, como é que funcionam essas visitas da equipe? Fica alguém 24 horas com o paciente? Como é que são, como funcionam as visitas médicas de fisioterapia no Sim, home olha care? só. Olha só. Lembra que eu falei lá no começo que cada paciente precisa ser individualizado, Uhum. independente do status sociocultural. Paciente, vamos falar do ser humano, paciente enquanto a enfermidade dele. Tem que ser individualizado. Assim como a escala de Manchester, que a gente já usou não sei se foi milhares de vezes na nossa vida de urgência, emergência, UTI, do paciente grave, UTI não, porque o paciente está gravemente enfermo, né? Mas é de urgência e emergência que classifica, estratifica o paciente de azul até vermelho, que é extremamente grave, etc. Nós temos tabelas também, que aí vai daquele atendimento ainda hospitalar, que é a tabela, por exemplo, a tabela da ABNID, né, que é uma tabela que avalia uma escala, são escalas que avaliam esse paciente ainda intra-hospitalar, o paciente está dentro do hospital e precisa sair do hospital, só que precisa de cuidado. Então, essa escala vai dizer para a gente, esse paciente precisa de alimentação direto na sonda,
a alimentação vai ser na boca, só que ele tem uma certa dificuldade, ele precisa do fonoaudiólogo para acompanhar isso, porque se não tiver o fonoaudiólogo, ele pode broncoaspirar, Uhum. entende? Esse paciente, ele está restrito ao leito, então ele precisa do fisioterapeuta. Por que que ele precisa do fisioterapeuta? Lembra que eu falei que movimento é vida? Se esse paciente não se movimenta, além da escara, ele pode atrofiar a musculatura, nervos, ele pode fazer mais o quê? Risco de trombose. O Uhum. paciente precisa se movimentar. É uma coisa que eu sempre ensino para o cuidador e para o técnico. Sempre peguem na panturrilha, na batata da perna dos pacientes. Se ela tiver dura, vermelhinha, quente, eu sempre ensino eles a tocarem na batatinha, toca na batatinha, toca na outra. Tá a mesma temperatura, não tá diferente. Essa aqui tá mais vermelha do que essa. É um sinal de trombose. Aquilo Uhum. ali é potencialmente fatal para aquele paciente. Um Sim. técnico bem treinado, qualquer ser humano bem treinado, pode identificar aquele sinal de gravidade, entendeu? Para que esse paciente seja referenciado para o hospital. E o Uhum. fisioterapeuta entra onde? Na prevenção disso. Uhum. Porque isso eventualmente pode evoluir para um tromboembolismo pulmonar, para uma parada cardíaca, um infarto agudo do miocárdio, ou até para um novo episódio de AVC, de derrame. Então, a importância da fisioterapia motora, Uhum. entende? E a Então, fisioterapia então, essas visitas, elas vão depender de cada paciente. de cada paciente. Aí tem um paciente que precisa da fisioterapia respiratória. Uhum. É o paciente que ele é cardiopata e esse paciente a gente não pode de jeito nenhum ter um processo broncopneumônico nele, porque qualquer processo broncopneumônico descompensa ele, ele já é cansado por conta do coração e ele vai ter uma pneumonia que ele vai ficar mais cansado ainda, potencialmente fatal. Como é que essa fisioterapia respiratória? São massagens, são manobras que eles fazem para trabalhar a musculatura respiratória desse paciente, aspirando vias aéreas, reduzindo a quantidade de secreção, para que esse paciente não broncoaspire as próprias secreção e venha fazer pneumonia. Uhum. Entende? Então, todo esse cuidado, ele é feito para prevenir que ele agrave novamente e volte para o hospital. Mas depende Certo. de cada paciente. Que essa escala ABMID, é só você dar um Google aí e pesquisar. Escala ABMID, ABEMID, que você vai ver que tem uma tabela que ela é preenchida pelo médico, ela é preenchida pelo enfermeiro. Geralmente quem mais preenche essas tabelas são os enfermeiros, né? Mas o médico, em alguns casos, ele também preenche para estar justificando o cuidado daquele paciente. A partir dela tem um ponto, uma pontuação que vai de baixa, média ou alta complexidade, né? Uhum. A depender da complexidade, é indicado o plantão do técnico de 6 horas, de 12 horas, de 24 Uhum. horas. A visita do médico, ela é quinzenal, ela é semanal. A visita do enfermeiro, ela é quinzenal, ela é semanal, ela é diária. Então, Uhum. através dessa complexidade, que a gente chega a um denominador comum do número de profissionais e do quantitativo de sessões, de plantões que aquele paciente vai Interessante. precisar. Então, não é Aí uma coisa que sai da cabeça do médico, né? não, não é uma coisa que sai da cabeça do médico e nem do familiar. Porque Aham, também. o familiar ele quer, eu quero médico todo dia aqui, eu quero médico Aham, 24 horas, eu quero interessante. enfermeiro aqui todo dia, eu adorei a enfermeira Ellen, Gustavo que me perdoe, mas eu quero ela aqui na todo dia visitando Aham. a minha tiazinha que tá dodói. Não, não, tem uma escala. E a partir Entendi. dessa escala, e nos respalda essa escala, respalda os Sim, com profissionais certeza. também, Com né? certeza. E é interessante. E uma coisa que é interessante, tem que frisar, bater nesse ponto. O cuidado de home care é para paciente que está clinicamente estável. Clinicamente, ele não necessita de ambiente hospitalar naquele momento, Uhum. independente de ter restrições. Sim. Porque se esse paciente fica grave, se esse paciente fica instável, e a equipe decide, a equipe avalia esse paciente e vê que não tem como resolver em casa, ele volta para o hospital, Uhum. entendeu? E aí chega no ponto onde a gente comentou um pouquinho mais cedo, e até para a gente já ir se encaminhando para o encerramento, né, da nossa conversa, sobre esses sinais de alerta. O que que o senhor, como médico, é, deixaria assim, né, de dicas para o familiar, para o cuidador,
em relação a esses sinais de alerta que o paciente pode estar apresentando e para ele se antecipar, né, e evitar uma complicação maior e evitar até mesmo a morte, né, o óbito. Eu não tem aquela história que a gente aprende dentro de hospital, na nossa faculdade, tanto de enfermagem quanto de medicina, que a clínica é soberana. A clínica é soberana. O básico bem feito vai longe. Não tem esse ditado? Sim. Então, o que que é básico numa situação tão complexa que pode salvar uma vida? Uhum. Todos nós respiramos inconscientemente. A gente respira, estou conversando com você e respirando ao mesmo tempo. Aquela pessoa está acamada ali. Se você observa que a respiração dela está diferente, que ela está respirando ou mais profundo ou mais rápido, isso é um sinal de gravidade, que tem que ser investigado, tem que Uhum. ser acionada a equipe. Esse é o primeiro ponto. Sim. Temperatura. Temperatura. Termômetro. Acima de 37,8 para cima é febre. Se você tem uma Uhum. situação onde aquela pessoa que está acamada está com 38, 38,5, 37,8, ela está com febre, tem que ser investigado o porquê da febre. Uhum. Se você tem uma pessoa, se ele está diarreico, e essa diarreia não cessa, diarreia é aumento da quantidade e ou da qualidade da fezes, né? Então você tem uma evacuação que ela é mais pastosa ou mais líquida e ela não cessa, porque geralmente ele tem paciente que troca a dieta, no mês ele toma uma dieta de uma marca, no outro mês ele vai Uhum. tomar a dieta de outra marca. Aí a gente observa que nesse período de transição das dietas, o paciente tem ali 2 a 3 dias de diarreia que cessa. Mas se essa Uhum. diarreia começa a ser de grande quantidade, ou se essa diarreia não cessa, tem que ser investigado. Uma das Sim. causas mais comuns de internação de idoso é desidratação. A pessoa idosa, ela já é desidratada, a quantidade de água no Uhum. corpo é menor. Então, uma diarreia desidrata muito rápido um idoso que já está acamado. Sim, como num bebê, né? Justamente. Assim como uma criança. Então, diarreia, respiração, temperatura, pressão. Pressão. Hoje em dia a gente tem aqueles manguitos que a gente coloca no braço, aqui no Uhum. punho, que já dizem para a gente Digital, ali né? de uma maneira simples e fácil. A gente não pega aquela lâmina de mercúrio para ver o Uhum. índice de tifenô que a gente aprendeu lá no Geiger, meu Deus, decorou, hein? Na nossa época era o índice de tifenô da pressão arterial. Tu lembra que está lá Uhum. naquele capítulo do Geiger? Hoje em dia a gente tem esses aparelhos que veem a pressão, que aferem a pressão arterial. Se você vê que ela está abaixo de 12,8 e persiste dessa forma, 10, 9, 9,7, 9,6, alguma coisa está errada. Uhum. Ou se você tem uma pressão que persistentemente ela está elevada, é errado também. E outra coisa que eu pediria para você olhar é se aquele paciente tem mais duas coisas também. Se essa pessoa tem muita alteração, se é diabético, está com a glicemia o tempo inteiro, 200, 300, 400, 150, 500, aí baixa para 300, sobe para 500 novamente. Por que que está aumentando? Por que que tá aumentando dessa forma? E Uhum. mais grave ainda é quando essa glicemia está abaixo de 70. Tem. Uhum. Mais A grave ainda. hipoglicemia, né? É muito mais grave. A hiper, que é alta, ela é silenciosa. Tanto é Uhum. que a maioria das pessoas que são diagnosticadas com diabetes, elas já têm repercussão renal, tem alguma repercussão em algum órgão-alvo, porque é uma doença silenciosa. Mas quando a hipoglicemia acontece, é potencialmente fatal, pode deixar a pessoa com coma, tem que ser referenciada, tem que ser acionada a equipe o Pediatra, quanto né? antes. Se você tem alguém que teve um derrame, você tem alguém que tem uma doença neurológica grave, e essa pessoa ou está muito agitada, mais do que o normal, e você que é cuidador e familiar sabe se essa pessoa está mais agitada. Ou se a Uhum. pessoa está mais sonolenta. Uhum. Por que que ela está sonolenta? Determinados acidentes vasculares, eles acontecem silenciosos, Sim. principalmente nesse pessoal que já é acamado. A gente vê muita história da pessoa que já teve 3, 4, 5 AVCs prévios. Como é que eu vou Uhum. identificar um novo? Ou essa pessoa vai ficar muito agitada, mais do que o normal, ou ela vai ficar donada, mais sonolenta, aquela pessoa que dormiu e não acordou. Por que que não acordou? Peraí, o que está acontecendo?
É interessante a gente ensinar para o familiar, para o cuidador, ele também olhar a batata da perna. Uhum. A batata da Você falou perna, agora há pouco da batata da perna. batata da perna é algo assim, eu sempre vou, eu dou um tapinha na batatinha, tá bacaninha, tá bacaninha. Eu olho o pulso, só se está simétrico, pulso pedioso, pego o pulsinho nos dois pés, Uhum. tem pulso nos dois, ótimo. Porque uma oclusão arterial é potencialmente fatal, uma trombose é fatal. E é simples de observar isso, Uhum. né? Eu acho, Edley, que dentre todas as complicações, outra coisa, o paciente que é idoso que não está fazendo xixi, por Uhum. que que esse paciente não está fazendo xixi? A gente precisa Sim. investigar, a gente precisa entender o porquê. Na maioria dos casos, é uma condição que eu vou precisar do profissional enfermeiro para ir, para fazer uma sondagem de alívio, saber se não Uhum. está com infecção urinária. O médico tem que avaliar para tentar entender se aquilo ali é uma infecção urinária ou se aquilo ali é uma bexiga neurogênica. Então, são sinais que qualquer pessoa que é instruída, ela pode estar Uhum. observando e pode Sim. estar acionando a equipe, entendeu? Assim, para finalizar agora, doutor, assim, como é que funciona é, a disponibilização desse serviço, tanto no âmbito é, particular, quanto de convênios, né, de saúde e do SUS? Como é que funciona isso na prática? Como que a família consegue acessar esse tipo de serviço? Geralmente, em todas essas situações, esse paciente está internado no hospital, Uhum, esse paciente ele teve um AVC, esse paciente ele agora é neuropata, que a gente chama, né? Esse paciente ele está acamado, ele tem restrições de movimento, ele tem restrição quanto à alimentação e ele precisa sair daquele hospital porque ele vai ficar daquela forma ad eterno, para sempre. uhum, E não necessariamente precisa ficar em casa. Então, a partir daquele momento, no SUS, procurar o serviço da assistência social para se informar sobre o programa Melhor em Casa. O serviço de uhum, assistência social hospitalar vai emitir um documento do hospital dizendo que aquele paciente está internado e pedir para o médico assistente desse paciente que ele vai sugerir isso. O médico vai sugerir. O paciente fulano de tal precisa de cuidados em casa, quer cuidar do home care. O paciente teve isso, isso e isso. Hoje em dia o paciente está assim, assim, assado, necessita do uhum, fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do enfermeiro, do médico, técnico de enfermagem. Pegar esse documento do médico assinado e carimbado, dizendo quais são as comorbidades, as doenças de base, o que aconteceu e como ele está. Pegar uhum, esse documento do médico, o documento do hospital, e procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, ou a Secretaria Municipal de Saúde, para estar uhum. inscrevendo aquele paciente no programa Melhor em Casa, que é um Certo. programa do Ministério da Saúde que disponibiliza toda uma equipe. O programa Melhor em Casa vai disponibilizar a equipe, inclusive vai estar auxiliando a família de como estar preparando o ambiente para receber esse paciente. Perfeito. Eu não tenho aqui, me perdoe, eu não tenho aqui o conhecimento se a equipe desse programa auxilia, de certa forma, na parte estrutural para esse paciente, eu não sei, do Uhum, SUS, sim. mas eles auxiliam dizendo para a família o que, que é necessário ter naquele ambiente. No Uhum, âmbito particular ou de convênio, de plano de saúde, as operadoras, elas são acionadas pelo médico assistente que está passando visita nesse paciente. Geralmente esse médico vai, emite um laudo médico dizendo que o paciente necessita de home care e ele sugere o cuidado em casa com número de já com número de sessões, com a quantidade X de profissionais, etc, uhum, etc. Esse documento familiar pega esse documento e dá a entrada junto ao seu plano de saúde que a uhum, gente observa, pelo que eu converso, parece que não tem pela ANAC, não existe uma cobertura pela ANAC que obrigue o plano de saúde a proporcionar o home care para a pessoa que tem um plano de saúde. Porém, entretanto, todavia, para o plano de saúde, torna-se, na grande maioria dos casos, vantajoso deshospitalizar esse sim, paciente. sim, com certeza. Porque o custo do paciente no hospital, com drogas, com as complicações que ele pode ter, ele é mais alto do que o paciente estando em casa, sem custo, Sim, verdade. né?
Aí a pessoa, o familiar, pega esse documento, leva para o plano de saúde e procura os meios legais, junto ao plano, conversando com a equipe do plano de saúde. E a equipe do plano de saúde visita esse paciente com o seu médico auditor, com a sua enfermeira auditora, Uhum. fazem essa escala da ABMIT. E alguns planos de saúde na cidade, eles têm uma rede de empresas que eles fazem a cotação dessas empresas Uhum. para estar cuidando desse paciente. Sim. Aí eles orçam, né? Eu estou com um paciente assim, assim, eu quero o orçamento de vocês. Aí eles Então, mandam para as não é o empresas. paciente que escolhe qual é a empresa, né? O plano de Não, saúde é não. que direciona. O plano de saúde direciona porque são poucas as empresas. São Uhum. poucas as empresas que têm esse cuidado, porque tem que ter o serviço de remoção, tem que ter o Sim. médico, tem que ter o enfermeiro, tem que ter toda a estrutura, disponibilizar a cama. Se o paciente precisa de oxigênio terapia, tem que disponibilizar balão de oxigênio Ah, sim. carregado. Então, no caso do convênio, é a empresa no home care que disponibiliza toda essa infraestrutura. Aí, na questão do convênio, que é com que a gente trabalha, nós disponibilizamos toda a infraestrutura para esse paciente ser cuidado em casa, Uhum. desde a Sim. cama a uma mesa de suporte, o suporte do soro, o oxigênio, quando precisa de oxigenoterapia, que é o balão de oxigênio, né, Uhum. recarregado, a gente faz a recarga desse oxigênio, Sim. concentrador de oxigênio, quando é o caso também, aparelho de nebulizar, oxímetro, aparelho de Aspirador, pressão, secreção. tudo, a gente Uhum. disponibiliza tudo e a equipe, né? A gente orça, faz o orçamento e manda para o plano de saúde, aí o plano de saúde decide naquele certame de empresas qual que vai ser mais interessante para eles, né? Certo. Entendi, perfeito. Entendeu, Bom, eu Thiago? acredito que a gente conseguiu, de uma forma até bem descontraída, né, sanar muitas dúvidas, da maior, até as dúvidas, né, possíveis dúvidas dos familiares, dos cuidadores. Eu espero que o conteúdo dessa nossa conversa que ajude muita gente nesse momento, né, Sim, que está cheio de dúvidas, de incerteza, de segurança, mas eu tenho certeza que é, com o amor, né, que existe no coração dessas pessoas pelos seus familiares, elas vão conseguir, sim, superar essa fase, né, essa adversidade e vai dar tudo certo. Né? E quando você sim, conta com também com certeza. uma equipe de profissionais super capacitados e engajados, então, com certeza dá certo, sim. E para o paciente que tem indicação de cuidado domiciliar, de internação domiciliar, eu tenho certeza que estar em casa é o melhor para ele, sem dúvida, não é, doutor? Com certeza absoluta. Eu sempre penso assim que é muito bom você estar perto das pessoas que te amam na verdade, e estar na sua casa. E eu acho que as pessoas, infelizmente, muitas pessoas padecem por falta de conhecimento. A própria palavra de Deus fala isso, né? Uhum. Então, assim, esse vídeo explicando que, tipo assim, não é o fim. O home Sim, care não é o fim. É um reinício de um cuidado para aquela pessoa que, de certa forma, ficou com alguma limitação e precisa de um conforto. Eu acredito no home care, por isso que a empresa é Hope, né? Uma esperança de um cuidado, de um conforto para aquela pessoa que, na maioria das vezes, a sua família está completamente sem esperança alguma ali. Por isso que eu coloquei Hope na época, muito entendeu? bom, muito bom. Doutor Franco, eu quero agradecer por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui comigo, conversando a respeito desse assunto tão importante. Eu tenho nada. Muito obrigada mesmo, que Deus te abençoe, abençoe sua família e os seus negócios e os seus pacientes também. Tá? Eu te Boa agradeço, noite. que eles prosperem em tudo também. Obrigado pelo convite. Amém, amém. Uma boa noite para o senhor e até a próxima. Obrigado, até a próxima, para a senhora também.